Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixa seu comentário, deixa o seu like. Gente, hoje é uma análise do Salmo de número 23, a primeira parte. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está errado esse texto? Muitos hebraístas estão dizendo que está errado o texto, que quem traduziu de forma equivocada, porque o hebraico não está assim, o hebraico está dessa forma. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Então, quer dizer que o verbo retoma o sujeito ainda, o Senhor. Será que isso é verdade? Vamos analisar a língua hebraica? Porque aquele que critica deve conhecer de fato a estrutura, deve conhecer gramática. Eu sempre falo que as pessoas pecam muito na gramática. No entanto, antes de começarmos, eu quero falar para vocês que antes de dezembro, 24 de dezembro, ao vivo no nosso canal, e o Newton vai estar com a gente. Não sei se o Marcelo Lisboa vai estar com a gente, mas Marcelo Lisboa aqui, ó, presentão dele aqui para você que está cooperando com o canal do professor Euler Lopes, ok? Qualquer tipo de valor. Qual é o número, professor, para eu participar? O número é chave Pix 929-9480-5799. 929-9480-5799. Mais uma vez, 929-9480-5799. Mande qualquer valor e entre em contato comigo. Professor, eu já depositei. Mande o seu nome, coloque o seu nome nesse vídeo que eu vou verificar aqui e vou colocar seu nome. Lembrando que tem gente que já fez isso. Agradeço de coração a sua oferta para o crescimento do nosso canal, que nosso canal não é monetizado e você nos ajuda a pagar também as contas. Deus abençoe. Então isso aqui, Gordon Free, Douglas Sturt, para você aprender hermenêutica. Hermenêutica, coisa maravilhosa. Agora vamos para o vídeo. Gente, Salmo de número 23. Vou logo na fonte. Eu vou logo juntamente com vocês na fonte. Isso aqui. Salmo de número 23, na Septuaginta é o Salmo de número 22, tá, gente? 22, na Septuaginta, verso 1. E no hebraico, na Stuttgartensia, 23, verso 1. Alguém diz que esse salmo aqui, vamos ler o salmo. Mismor, le David, Adonai, eu vou ler como Adonai, tá, gente? Roi, lo, sar. Mismor le David, Adonai roi, lo, sar. No grego nós temos Psalmos to David, Kyrios poimainen, mekaiuden me hysteresei. Bem, primeiro vamos começar com a língua hebraica. Isso aqui é uma divisão. Antigamente não se colocava títulos, como é hoje, como são hoje, títulos separados do corpo do texto. No hebraico e no grego, os títulos vinham juntos. Por isso que faz necessário você conhecer hebraico, conhecer grego. Isso aqui chamamos de uma frase, vou colocar EFN, uma frase nominal. Uma frase nominal não possui verbo. Não possui verbo. Na Septuaginta também, isso aqui é uma frase nominal. Até aqui, ó. Frase nominal. E uma frase nominal não possui verbos. Professor, o que indica a frase nominal? Muitas delas, quando aparecem no começo de um texto, gente, indica que eu tenho aqui um título. Título, pode anotar aí, título. No hebraico e no grego, frase nominal é um título. Muitas das vezes quando estão no começo. E como a gente pode caracterizar? Aqui no hebraico, nós não temos uma característica em si. A frase nominal em si, ela carrega essa ideia de título quando está no começo. E você vai ver vários exemplos nos Salmos também e em vários textos. Nem todo livro começa com seu título, tá bom? Mas quando começa, no caso de Salmos aqui, de fato, é um título também. Título. Vou colocar T aqui. No grego, nós temos uma característica. Esse aqui, ó. Esse sigma aqui indica nominativo. Mas é nominativo o quê, professor? Ele é nominativo o quê? Ele é um nominativo que chamamos absoluto. O nominativo absoluto ele é resguardado para títulos, cabeçalhos e assim por diante. Então, no grego tem uma característica assim, de um título. No hebraico não, mas a frase em si já é um título em si. Mismor le Davi. Salmo de Davi. Salmo por meio de Davi. No grego nós temos o caso dativo aqui que indica instrumento. Instrumento. E no hebraico também eu tenho uma espécie de instrumento. E não necessariamente de
o lambda aqui, que é a preposição, não está fazendo função de finalidade. Salmo para Davi. O salmo não é para Davi, o salmo é para Deus. O salmo é por meio de Davi. A preposição lambda vai fazer essa função também. Tá? E também pode fazer função de origem. Salmo que se origina em Davi. É o Davi que cantou esse salmo. E mismor quer dizer melodia. Psalmoi também quer dizer... Psalmos quer dizer melodia, um cântico. Um cântico acompanhado de instrumentos musicais. Então essa frase aqui nominal perfeitamente. A outra frase no hebraico nós temos Adonai Roi. Aqui é o grande problema. Adonai, gente, Adonai, ele aqui é o sujeito da frase. Vou colocar o S. Sujeito da frase. Professor, mas eu não estou vendo aqui o verbo. Na verdade, Roi é o nosso verbo. Tá bom? E aqui que mora muitas discussões. O Roi, ele é um particípio. Na classificação, ele é um particípio. Sendo particípio, qual é a função de um particípio? Aqui eu vou ter que fazer... Lembrando, gente, que eu estou dando aula de hebraico, de grego. Hebraico no sentido de noções. Não é essa aqui, tá, gente? Aqui já é nível avançado de hebraico. Eu não tenho material para trabalhar nível avançado de hebraico. Nesse sentido, meu material. Eu gosto de fazer o meu material. Mas nós temos material para falar sobre noções do hebraico nas suas classes gramaticais e tudo mais. Tá? Então aqui, isso aqui é um particípio. E um particípio, vocês vão saber que o particípio ele tem a função de adjetivo. Ele pode desempenhar uma função de adjetivo quando ele qualifica e atribui uma característica ao sujeito. Será que este é o caso aqui? Vamos ver. O particípio ele pode ser também um particípio substantivo ou substantivado. Então ele tem uma função nominal. Então o particípio ele pode ser um substantivo. Sendo substantivo, ele pode desempenhar toda a função de um substantivo. E também tem a característica, o particípio tem a característica de um verbo, tá, gente? De um verbo. Ok? Verbo. Tendo característica do verbo, ele não vai indicar primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa nesse sentido. Ele vai indicar singular e plural, ele vai indicar o seu tempo. Nesse sentido. Então, essas são as características no hebraico de particípio. E esse particípio, qual é a função dele aqui? A função adjetivo? É a função substantivado? É a função de verbo? Lembrando que, por que se coloca um particípio? Eu vou dar um pouquinho de aula de gramática aqui. Porque o autor ou os autores colocam um particípio já tanto no grego quanto no hebraico. Aqui no grego não, mas no grego nós temos particípio sim. Porque ele quer carregar essas duas noções, ele quer transpassar ou passar para você duas noções. Noções de adjetivo, que pode virar um substantivo, e de verbo também, ao mesmo tempo, passar uma ideia verbal nesse nome, nesse adjetivo. Então, isso que quer dizer, em vez de ele usar duas classes gramaticais, ele usa uma classe gramatical para fazer essa função. E aí ele destaca qual é a função maior que ele quer destacar no texto. É a função nominal? É a função verbal? Por isso que a maioria consegue fazer isso utilizando um substantivo verbal ou um verbo propriamente dito. Então, essa é a questão. Mas aqui eu classificarei esse particípio roi, que vem de roé. Roé quer dizer o verbo pastor, o substantivo pastor, roé. E roi é um particípio. Adjetivo verbal. Sendo adjetivo verbal, ele está trabalhando, modificando Adonai. Ele está modificando Adonai. E qual é a modificação para esse Adonai? É como adjetivo? Senhor pastor? Não, não necessariamente assim. Senhor, o pastor. Senhor, com característica de pastor. Não, aqui está mais enfático. Pela posição que nós temos, lembrando, que o particípio pode estar anteriormente ao substantivo, posteriormente ao substantivo. No caso aqui, a função dele é substantivada. Sendo substantivada, ele incorpora o próprio substantivo. O próprio substantivo pastor. Só que ele incorporando o próprio substantivo pastor, ele carrega ainda uma ideia de verbo, uma ideia verbal dentro do seu texto. Aqui, explicitamente, é a forma mais nominal, é um substantivo.
Sendo substantivo, qual é a função que ele vai desempenhar? O substantivo tem a função, por exemplo, de sujeito, porque o substantivo pode desempenhar o sujeito. O substantivo aqui, ele é apositivo? Também pode desempenhar a função de apositivo. O substantivo aqui, ele é objeto? Objeto direto? Porque o substantivo também pode desempenhar a função de objeto direto. O substantivo aqui é objeto indireto? Objeto indireto? Vamos colocar assim? Qual é a função desse substantivo? O substantivo aqui é predicativo, não tem a função ainda. Predicativo? Vocês aí, hebraístas, que discordam de nossa tradução, sabem me dizer qual é a função de roi como nome no texto? Ele é apositivo? Aposto? É objeto direto? Objeto direto? Predicativo? O que ele desempenha? Porque um particípio verbal no hebraico pode desempenhar qualquer tipo de função dessa aqui, sendo particípio. É a estrutura que vai me indicar. Mas eu digo para vocês, tá bom? Deu tempo para pensar aí? Acertaram? E você que está nos ouvindo, que está nos vendo, do canal do professor Euler Lopes, o que substantivo está desempenhando aí? Eu vou explicar para vocês. O que vocês acharam? O que vocês escolheram? Qual foi a sua escolha? Substantivo na função positiva, roi? Roi na função objeto direto? Roi na função do objeto indireto? Roi na função predicativa? O que você acha no hebraico? Eu vou escolher. Perfeito? Função predicativa. Você acertou? Ou se você acertou, meus parabéns. Se você não acertou, calma aí, que nós estamos aprendendo. Então, roi é a função predicativa. Então, cadê o verbo raiar se tem função predicativa? Na verdade, uma frase nominal também pode ter um verbo raiar implícito. Que é frase nominal. Até porque a frase nominal vai jogar o particípio para uma ideia da terceira pessoa. Para uma ideia para uma terceira pessoa. Em relação ao verbo, tá? O verbo raiar. O verbo raiar está implícito e a gente pode traduzir: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Pastor caracteriza e qualifica predicando o Senhor. O Senhor é pastor. Característica de pastor. Ele tem cuidado de mim. Agora a ideia, cuidado de mim. Ele é meu. E o iud, que nós estamos aqui, indica posse, tá? Nós temos sufixos pronominais. Sufixos pronominais. Então, sufixo pronominal indica que posse. Sufixo pronominal vai dizer posse. Pastor, o Senhor é pastor de mim. Ó. O Senhor é pastor de mim. O Senhor é pastor de mim. No português seria: o Senhor é meu pastor. Perfeitamente. Então aqui desempenhamos a função de roi com a ideia de pastor, no sentido de pastorear. É a mesma ideia de dizer: o Senhor me pastoreia. Tá? Me pastoreia. Essa é a ideia do substantivo roi. É um substantivo de verbal, tem noção de verbo. Agora, a última frase que tem polêmica não é o lo, o advérbio de negação, é ersar. Ersar, aqui, foi traduzido como e nada me faltará. Nada me faltará. Só que o verbo nada me faltará está na terceira pessoa. O verbo faltar está na terceira pessoa. Mas aqui no hebraico está na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Se eu tenho na primeira pessoa, eu tenho mudança de sujeito. O verbo raiar implícito dentro da frase nominal. São dois nomes. Yavé é o nome, Adonai é o nome, Roi é o nome. Ligado o verbo nocional, que é o verbo estativo, raiar implicitamente. Só que aqui muda-se o sujeito. Se aqui o Senhor é o sujeito, aqui não é mais o Senhor que é o sujeito. Não é mais. Aqui é eu sou o sujeito. Vamos colocar na primeira pessoa, é eu. Mas o que o verbo essar está dizendo? Faltar. O verbo essar quer dizer faltar, necessitar, ou algo semelhante a isso. Então, se eu tenho na primeira pessoa, eu vou traduzir assim: eu, lo, não.
Eu não terei falta. Eu não terei falta. Tá? Eu não terei necessidade. Só que essa ideia para a língua portuguesa vai ser trabalhada como um complemento nominal. Essa expressão de nada, ela funciona como complemento. De nada funciona como complemento da palavra falta. De nada terei falta. A expressão falta aqui, na língua portuguesa, requer-se isso para poder a frase ter sentido na língua portuguesa, tá, gente? Então, falta, eu não terei, eu não terei falta. Eu não terei falta. Falta aqui é um substantivo, falta aqui, que está linkado a eu não terei. Eu não necessitarei. Tá? Eu não terei falta. Eu não terei falta. Vamos traduzir assim o verbo eu não terei, né? Falta seria o complemento. Vamos colocar, né? Vamos colocar o verbo, porque eu não necessitarei ali, já é uma outra questão dentro da língua portuguesa. Mas vamos colocar esse eu não terei. Não terei falta. E de nada aqui completa o sentido como complemento nominal da palavra falta. Da palavra falta. Então, o verbo necessita de complemento. Eu não terei falta. Eu não terei falta. Tipo uma ideia de completar o sentido do verbo, e a própria expressão falta precisa de um complemento para ser esclarecido. De nada. Essa é a nuance que está passando somente um verbo. Gente, no hebraico, somente um verbo traz todas essas complicações de tradução. Isso na tradução, porque literalmente no hebraico seria loersar, ou seja, não terei falta. Não terei falta de quê? De nada, gente. Essa é a ideia, de nada. Não precisa colocar uma expressão toda, mas ersar. Não terei falta. De nada. Porque ele é meu pastor. Isso aqui chamamos de complemento nominal. Tá? De nada, complemento nominal, isso para a língua portuguesa. No entanto, no hebraico, no grego, já vamos expressar a questão no grego. Tá? Aqui é a primeira pessoa. O que o grego fez? O grego fez o seguinte, ó. Kyrios poimanen. Observe que Kyrios é o nominativo sujeito. Tá com sigma aqui, ó. Sigma indica meu nominativo sujeito. Poimanen, terceira pessoa do singular. Eu tenho aqui um verbo já conjugado, tá? Aqui é um verbo indicativo, ativo, que é a voz, terceira pessoa, número singular, terminação ei. Essa terminação aqui. Então, se eu tenho a terminação ei, terceira pessoa, então o sujeito é Kyrios. Kyrios. Literalmente em grego nós temos Senhor pastoreia. O Senhor está pastoreando. O Senhor pastoreia. Observe que o Senhor ainda mantém a ideia para Adonai, só que o particípio no grego vai ter uma ideia verbal, estritamente verbal, sendo traduzida por um verbo. Me. Exatamente mesmo. Só que depois do verbo eu tenho um complemento, que o verbo é transitivo, ele vai exigir um complemento aqui. O Senhor me pastoreia. Da ideia, aqui o pronome de objeto direto, que é pronome, essa função de caso oblíquo, porque meu verbo é transitivo, o iud que está aqui, que indica sufixo pronominal de posse, aqui vai ser interpretado como um pronome do caso oblíquo. Um pronome indicando o objeto do verbo pastorear. Nesse sentido. Olha só a transposição do hebraico para o grego que eles estão trabalhando. Observe que o sentido pertence o mesmo. O Senhor é meu pastor. O Senhor pastoreia-me. O Senhor é meu pastor. O Senhor
é meu pastor. Por que pastor? Porque pastoreia. A ideia, o Senhor pastoreia-me. O Senhor me pastoreia. E chamamos isso, agora, vou colocar aqui, chamamos isso de conversão semântica, CS. Conversão semântica. Sim, na gramática nós temos conversão semântica também, assim como nós temos conversão da transitividade do verbo. Por exemplo, um verbo transitivo, direto, ele está na voz ativa, ele pode ser transferido para a voz passiva e da passiva para a voz ativa. Por exemplo, João fala a verdade, voz ativa. A verdade foi falada por João, voz passiva. Não perdeu o sentido, é o mesmo sentido, só que porque o verbo é transitivo. Da mesma forma, a conversão semântica, a semântica que está na expressão Adonai roi lo ersa, é a mesma coisa que o grego vai expressar aqui agora. Kyrios poimainen, o Senhor pastoreia a mim. Me, objeto direto do verbo transitivo poimainen, que está na terceira pessoa do singular, então é VT, verbo transitivo direto, porque eu tenho o meu objeto direto aqui, me. E o me aqui, ele na colocação pronominal, o pronome é enclítico. No grego seria ênclise. Né? Nós temos próclise, mesóclise e ênclise. No caso, próclise, anteriormente é o verbo, ênclise, posteriormente é o verbo, e mesóclise no meio do verbo. No grego nós não temos mesóclise, nós temos somente próclise e ênclise, e aqui é ênclise, e no grego vai fazer a função de enclítico, por isso que ele não tem acento, porque seu acento perdeu por causa da expressão poimainen, perfeitamente, que se une, poimainen-mi. No grego se lê poimainen-mi, junto, assim porque ele é enclítico, ênclise. Então, Senhor pastoreia a mim, perfeitamente. Cai, conjunção cai, que vai ligar agora a segunda oração. Uden. Observe que ou é de verbo de negação, den já é um aspecto de conjunção. No entanto, essa locução aqui junta, vamos colocar assim, essas palavras juntas significam algo. Aqui vai desempenhar uma função de adjetivo. O adjetivo aqui está no caso nominativo. No entanto, o adjetivo aqui ele é substantivado, porque ele vai virar o sujeito agora de um verbo. Substantivado. Isso no grego. Então, o grego vai colocar aqui uden, nada. Por quê? Vai pegar o lo do hebraico. Na verdade, é o sentido de lo ersar. Ele vai pegar e colocar uden, nada, ok? Nada. Aí vai para o grego, ó. Nada. Cadê abençoado? Riteressei. Novamente aqui, ó. Terceira pessoa do singular. Esse sigma que está aqui aponta para o futuro. Então eu tenho aqui o verbo estritamente no futuro do indicativo. E aqui o me, novamente o pronome pessoal aqui na função. Dois me aqui, função de caso oblíquo. Observe que mudamos a estrutura aqui. Por que mudou a estrutura? O de é sujeito de histeressei, nada faltará, e histeresse é um verbo transitivo, VT também. Ele é um VT, verbo transitivo, que vai recair a ação exatamente no me, no pronome. E o me aqui é a primeira pessoa, vamos colocar aqui o me, pronome, aqui o pronome implícito está na primeira pessoa. Não terei, eu não terei. Mas na Septuaginta, a primeira pessoa vai ser transferida para... o pronome da primeira pessoa vai ser transferida, claro, implícito, vai ser transferida para um pronome do caso oblíquo, fazendo a função de objeto direto, mantendo a mesma conversão semântica. E aqui vai dizer, e nada me faltará. É a mesma coisa no hebraico, lo ersa, não terei falta. De quê? De nada. A mesma coisa, nada me faltará. Será que os hebraístas compreendem o que eu escrevi aqui? Eu poderia trazer mais complexidades aqui dentro da raiz do verbo, não precisa de raiz aqui, eu preciso de análise sintática nesse sentido, ok? Então, isso sim indica que as nossas traduções estão corretas quando traduziram Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mismor le David. Adonai roi lo esar, psalmos to David, Kyrios poimanen mekai oden.
me hysteresei, Mismor le David, Adonai roi, lo ersar, Pisamoi todo Dawid, Kyrios poimaneme, Caiudeme, hysteresei, dentro da língua grega corretamente e também para a língua portuguesa. Isso sim é análise avançada de hebraico. Não estou aqui querendo humilhar as pessoas que estão trabalhando hebraico. No entanto, quero dizer que quando você quer criticar uma tradução, muito cuidado. Se você não tem esses conhecimentos, estude. Estude. Se você não compreende o que é conversão semântica, nós temos conversão semântica e também transitiva, uma conversão transitiva. Isso sim. As pessoas não conseguem ainda entender gramática porque é falta de estudo. Não adianta você só ler hebraico, ler grego e você não saber das funções das palavras. As palavras falam, sabia, gente? Então, antes de criticar nossas traduções, tome muito cuidado. Saiba que está falando, senão, porque você vai falar e vai ficar no YouTube e vai ficar muito mais feio para você. Tá bom? Vai mostrar sua ignorância dentro da língua hebraica, dentro da língua grega e não sabendo o que de fato nós temos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Sábado, gente, Newton Silva vai voltar ao canal e hoje vou fazer o link e vai ser bacana. Veja sábado e também sábado, meio-dia, acho que no horário de Brasília, uma hora no horário de Brasília, eu terei um debate com o fanfarrão Adriano Cruz. Ele vai trabalhar sobre o que o Wallace falou sobre a personalidade do Espírito Santo em relação à gramática. Vamos ver, já não me surpreende, eu já sei o que vai acontecer, tá bom? Mas é bom discutir esses assuntos que vai me dar a oportunidade de contrariá-los. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, até o próximo vídeo.